algumas considerações. De acordo com o que foi exposto em todas as constituições do sistema constitucional brasileiro, a gente verificou que existe sempre, desde a Lei Eloy Chaves até hoje, as contribuições previdenciárias e hoje de Seguridade Social tinham um tratamento distinto. Mas, considerando que a doutrina toda estabelece, considerando que as contribuições sejam espécie tributária, considerando que as espécies tributárias têm tratamento por lei complementar, considerando que o Código Tributário Nacional estabelece normas gerais em matéria de legislação tributária, e considerando ainda que o Código Tributário tenha validade para as contribuições de Seguridade Social, o artigo 150, inciso 4º do CTN, e o artigo 145 da Lei 8.212 estabeleceram prazo para a decadência e prescrição. Só que já foi definido também pelos tribunais superiores que as contribuições previdenciárias ou contribuições à Seguridade Social são tributos lançados por homologação. E vejam, se são tributos lançados por homologação, nós deveríamos então tratar do artigo, no Código Tributário Nacional, o artigo 150, parágrafo 4º, que diz: se a lei não fixar prazo à homologação, ele será de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, inicialmente, se a lei não fixar prazo, mas a Lei 8.212, isso considerando que a decadência e prescrição tenha que ser tratada pelo Código Tributário Nacional, que é uma lei, não uma lei tributária, mas uma lei para fazer leis tributárias. E dessa forma, a Lei 8.212, que dispôs sobre a organização da Seguridade Social, instituiu o plano de custeio, no artigo 45, tratou que a decadência deveria ser em 10 anos, e no artigo 46, tratou a prescrição também em 10 anos. Veja, estaríamos então diante de uma antinomia, de um conflito de normas? Sim, mas talvez sim, mas um conflito aparente. E qual seria a solução, então, para os critérios de solução de conflitos? Nós teríamos pelo critério cronológico. Pelo critério cronológico, a lei posterior derroga a lei anterior. Em diversos momentos da legislação anterior, vieram leis posteriores que derrogaram, vamos dizer assim, o Código Tributário Nacional. O Decreto-Lei 72, por exemplo, quando acabou com todos os institutos de previdência e pensão e criou institutos de aposentadoria e pensão, e criou o INPS, ele diz que manteriam as regras da LOPS, da Lei Orgânica da Previdência Social, seriam mantidas, e derrogando todas as disposições em contrário. E vejam, agora também, a partir da Constituição de 1988, o Código Tributário Nacional continuou o mesmo, e a Lei 8.212, o Código Tributário Nacional para normas gerais, foi o mesmo de anteriormente, do período da Constituição, do ordenamento jurídico pretérito. E, na verdade, a Lei 8.212 é posterior ao Código Tributário Nacional e tratou distintamente o assunto. Critério hierárquico. Se considerarmos que, na verdade, não existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar, se o sistema tributário é tratado por lei complementar e o sistema previdenciário e da Seguridade Social tratado por lei ordinária, não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, porque a hierarquia, de acordo com a teoria geral do direito, a ciência do direito, hierarquia vai existir quando uma lei for fundamento de validade de outra lei. E o Código Tributário Nacional não é e nem nunca foi fundamento de validade da legislação previdenciária. Impossibilidade de aplicação e princípio da especialidade.
Esse princípio vai ser utilizado quando a especialidade foi inserida na discussão da justiça buscada pela norma especial. E pelo princípio da norma da especialidade, a contribuição previdenciária, a norma da contribuição de seguridade social, é uma norma especial em relação às normas de tributação. E assim, havendo impossibilidade de aplicação dos 3 critérios, nós teríamos então, segundo Norberto Bobbio, nós teríamos uma liberdade do intérprete, juiz ou jurista. E, para esse caso, deveria ser eliminada uma das normas, eliminar as 2 normas ou conservar as 2, que é o mais frequente. E como manter normas incompatíveis, haja vista que o ordenamento jurídico é um todo e não deveriam haver normas jurídicas? Nesse caso, deveria então o jurista demonstrar que as normas não são incompatíveis, que a incompatibilidade é puramente aparente e que a pressuposta incompatibilidade deriva de uma interpretação ruim, unilateral, incompleta ou errada de uma das normas ou de ambas. Aquilo a que tende o intérprete, comumente, não é mais a eliminação das normas incompatíveis, mas, preferencialmente, a eliminação da incompatibilidade. Na Previdência Social, existem então, na Seguridade Social e especialmente na Previdência Social, existem 2 relações jurídicas. Uma relação jurídica de custeio, em que o Estado é sujeito ativo. Quando o Estado é sujeito ativo, ele perde a condição de lançar o crédito, perde o direito de lançar o crédito, de acordo com a Lei 8.212, em 10 anos. Em relação à relação jurídica prestacional, ele nunca perde o dever de pagar o benefício, porque o direito às prestações é imprescritível. Então, na verdade, o que estava correto, o que estava certo era a Lei 3.807/60, quando estabelecia pelo menos um período de 30 anos, em que o período para a contagem de tempo, ou vamos dizer assim, um período de contribuição para conceder aposentadoria por tempo de contribuição. Eu já estou caminhando para o final, e nestes termos, para que a gente compatibilize essas 2 normas, eu utilizo aqui o comentário do Maximiliano, em Comentários à Constituição de 46, que é muito válido para nós. O todo deve ser examinado com o intuito de obter o verdadeiro sentido de cada uma das partes. A Constituição não destrói a si própria. Em outros termos, o poder que ela confere com a mão direita não retira com a mão esquerda. Conclui-se deste postulado não poder a garantia individual, a competência, a faculdade ou proibição encerrada num dispositivo ser anulada praticamente por outro. Não procede a exegese incompatível com o espírito do Estatuto, nem com a índole do regime. O Estado se propôs a sustentar um sistema de proteção social que se financie com recursos próprios. E se esse Estado não puder obter os recursos próprios para financiar principalmente os benefícios previdenciários, onde é que nós vamos chegar? Onde é que está o princípio da precedência do custeio que deveria ser observado desde a Constituição de 1946 e que agora está estampado no artigo 195, parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social, da Seguridade Social antes da Previdência, poderá ser pago, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. E onde estará essa fonte de custeio total se o Estado não puder constituir seus créditos a qualquer tempo para pagar os benefícios que, a partir de uma relação jurídica de filiação, a partir da entrada do trabalhador no sistema previdenciário, daí a 30 a 35 anos o Estado ainda tem a obrigação de conceder-lhe um benefício.